No dia 16 de agosto de 2021, após o fechamento do mercado, foi publicado o resultado do segundo trimestre de 2021 da IRB Brasil, a IRBzinha, e o mercado já reagiu de forma totalmente negativa. Você percebe aqui no gráfico que houve um gap gigantesco, uma queda aproximada de 8%, só que no mesmo dia retornou no mínimo 3,4%. Mas por que ocorreu tanto pessimismo assim? Os resultados foram tão ruins assim? Será que a IRB está a passos lentos de um dia quebrar? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Salve! Bem-vindos ao Speed Show! Começando hoje aqui então com o Price Action, a gente percebe que o mercado está extremamente pessimista com a IRB. No gráfico semanal percebemos que ela quase rompeu para baixo esse caixote aqui que nós traçamos aqui no gráfico e acabou deixando esse pavio aqui bem grande. Parece pequeno porque está no gráfico semanal, mas é bem grande, que foi aquele gap que eu falei no começo do vídeo. Só que será que realmente o mercado está precificando de forma justa o resultado do segundo TRI? Vamos então fazer alguns comentários sobre o resultado do segundo TRI e ver se realmente o mercado tem razão. Primeiro, deixa eu te antecipar aqui que a minha posição em IRB continua a mesma, 1.200 ações. Meu preço médio é de 5,79. Inclusive, meu preço está abaixo do preço médio do Barsi e do Itaú Seguros e Bradesco Seguros, que é de 6,90. Só que a cotação atual, por causa desse pessimismo todo, está em R$ 5,26. Por isso, eu estou tendo um prejuízo de 9,19%. Só que isso não é tão preocupante, já que você sabe que investir por longo prazo, principalmente em empresas de certa forma mais arriscadas, como a IRB, demanda você não ficar tão preocupado com as variações de cotação no curto prazo. E já fazendo um adendo aqui, a gente percebe que o sell-off na nossa bolsa não para. Esse mês e o anterior foi só queda, tanto que o índice, que até pouco tempo atrás estava nos 130 mil pontos, está batendo aqui hoje 117 mil pontos. O pessimismo no mercado está muito grande, só que nem por isso você vai sair vendendo as suas ações. Cuidado, porque como o Barsi sempre diz, você pode perder o papel, vender agora e querer comprar com uma baixa ainda superior, e o papel pode muito bem não cair mais, você não tem como adivinhar. Ninguém aqui é futurólogo, ninguém aqui tem bola de cristal, nem mesmo o Barsi, que é um mega investidor, consegue fazer isso. E você acha que você vai conseguir? Então pensa muito bem nisso. Bom, quanto aos destaques do resultado de IRB Brasil no segundo trimestre de 2021. Primeiro ponto, houve redução das despesas operacionais em 62,5%, indicador de eficiência. Logo, a empresa está reduzindo custos, o que obviamente deve ser feito cada vez mais, já que a empresa recentemente ainda está apresentando prejuízos. Sobre o resultado financeiro e patrimonial da companhia, e você sabe que no setor de seguros o que prevalece é de fato o resultado financeiro, já que todas as reservas técnicas e todos os valores que estão em caixa para pagamento de sinistros são aplicados geralmente em renda fixa pelas seguradoras. E ele foi positivo de 89,2 milhões de reais, o que representou um crescimento de 81,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E a companhia explica que esse aumento decorre da contribuição do resultado financeiro, que representou uma receita financeira no segundo TRI de 2021 de 90 milhões de reais, uma evolução de 80,3% devido aos seguintes fatores: maior estoque de investimentos pela companhia, aumento da taxa Selic, que é algo que a gente sabia que em determinado momento ia começar a impactar positivamente nas instituições financeiras, entre bancos e seguradores, a diversificação de investimentos com maior exposição em renda variável no ano de 2021, então a IRB nesse ponto tem acertado seus investimentos, redução de riscos com variação cambial passiva, por meio de ativos garantidores em moeda estrangeira, então aqui a empresa fez um hedge em moeda estrangeira, e assim, no acumulado do primeiro semestre de 2021, o resultado financeiro da companhia avançou 13,3%, totalizando 191,8 milhões de reais. Mais alguns destaques: geração de caixa de 352 milhões de reais no trimestre, prêmio emitido de 2,2 bi, isso representou uma pequena queda, mas nada que venha preocupar no mercado. O índice de eficiência da companhia, tentando reduzir custos, foi de 6,1% contra 4,3% no mesmo período do ano passado. E excluindo-se os efeitos não recorrentes, que é o one-off,
o índice do trimestre teria sido de 5,4%. Já no semestre, a geração de caixa foi de 528 milhões de reais, prêmio emitido 4,1 bi, uma queda de apenas 10%, resultado financeiro, como já destacado, acima de 190 milhões, e o que lhe interessa, teve sim prejuízo. No trimestre, o prejuízo foi de 207 milhões de reais contra 622 milhões no mesmo período do ano passado, então o decréscimo de prejuízo é substancial. E se não fossem os negócios descontinuados, que acabam sendo efeitos não recorrentes, na casa dos 190 milhões de reais, a companhia teria apresentado um prejuízo bem baixo. No semestre, o prejuízo líquido da companhia é de 156 milhões de reais contra 622 do ano passado. Dessa forma, excluindo-se os efeitos não recorrentes, no acumulado desse semestre seria um lucro de 57 milhões de reais. Logo, a companhia está sim demonstrando reversão dos seus resultados catastróficos do ano passado. Hoje, você pode perceber que o que impacta demais na companhia são os negócios descontinuados. Por quê? Por causa da crise de credibilidade que demora para ser sanada. Isso leva tempo. Não é 1, 2, 3 balanços que vai fazer com que a companhia volte a ser a grande referência do mercado. Apesar disso, a IRB, como você sabe, tem um market share acima dos 40%. É uma companhia que o Itaú Seguros e Bradesco Seguros confia demais. E não sem razão, já que até mesmo o Barça agora confia na recuperação da companhia. E possui um preço teto acima de R$ 6,90, que é o preço de aquisição médio dessas instituições financeiras que eu citei para você aí. Importante ressaltar também que o índice de sinistralidade está decrescendo, o que é ótimo, significa menos pagamento de indenizações, e isso vai reforçar o lucro líquido da companhia no futuro, bem como vai impactar positivamente no seu resultado financeiro, já que, com menos sinistralidade, tem mais dinheiro em caixa, com mais dinheiro em caixa, mais aportes nos investimentos da companhia, logo, mais retorno sobre esses investimentos, resultado, maior resultado financeiro e patrimonial. Cabe destacar que a própria companhia entende que as suas ações estão baratas, já que ela iniciou um programa de recompra de ações que foi aprovado no dia 19 de fevereiro do ano passado, que vai viger até 18 de agosto. Ela recomprou mais de 7 milhões de ações. Isso é um indicativo de que a própria companhia, ou seja, a sua tesouraria, entende que as ações estão descontadas. E mesmo assim, a companhia segue em queda livre. Por quê? Porque além do pessimismo, há uma grande quantidade de ações colocadas para aluguel, a fim de que os vendidos continuem operando shorteados no papel. E é o que tem acontecido. Qualquer tipo de resultado negativo eles aproveitam para dar short, só que aí olha só o que acontece. Um possível short squeeze, porque o gap foi tão forte que a galera começou a comprar, tinha muitas ordens programadas de compra aqui e foi estopando a galera. E como você sabe, teve aquele short squeeze que pegou todo mundo de surpresa, fazendo com que o papel subisse fortemente. Mas foi um evento extraordinário que acabou não se sustentando. Cuidado então com a especulação no papel. Sem falar que esse tipo de especulação pode significar manipulação de preço, que é um crime previsto na legislação penal aplicável à matéria, tá? No mais, quero destacar para vocês aqui a situação patrimonial da empresa. A IRB, ela está com mais de 22 bilhões de reais em ativos, 4,2 bi de patrimônio e uma disponibilidade de caixa de 9,1 bi. Logo, a situação atual da companhia é de extrema segurança. Caso você queira investir na companhia, e aqui não é uma recomendação de investimento, você não precisa ter medo disso. Claro, todos os investimentos envolvem riscos. Aqui o risco é um pouco superior do que algumas empresas aí do Ibovespa. Só que, lembre-se, para ganhar dinheiro é preciso muitas vezes apostar contra o consenso, e o consenso está extremamente pessimista em relação à IRB. Só que por outro lado, o Barsi, que deu grandes porradas aí recentemente, como Taurus e Eternit, e bem como também a Unipar, e você sabe a explosão, ele comprou um Unipar a 50 centavos e agora está R$100, ele está apostando em IRB. Será que o consenso não está sendo muito injusto com o IRB? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você tem IRB também, conta aí pra gente o seu preço médio, o que você está achando dessa volatilidade das ações aí no curto prazo. Eu, como já disse no começo, sigo firme aí com as minhas 1.200 ações, não pretendo vendê-las, e se o papel cair demais, pretendo eventualmente aumentar minha posição e reduzir meu preço médio. E também, atualmente no cenário atual, com a IRB
retomando um resultado bom. Ainda não dá para dizer que esse último foi bom, mas ele está mostrando que está saindo de fato do prejuízo e vai voltar em algum momento a lucrar. Não acho que a companhia vá falir. É muito difícil disso acontecer. A geração de caixa ainda é forte, ela ainda tem muita disponibilidade de caixa, mais de 9 bi. Então acho muito improvável. E aqui eu não estou sendo pessimista. A companhia, gente, não está em recuperação judicial. É mais fácil você dizer que a Oi vai quebrar do que a IRB. A IRB ainda tem caixa e não tem dívidas, por ser uma seguradora. E hoje o que afeta a IRB não é a sua eficiência de mercado, não é a sua atuação. É a crise de credibilidade causada pela diretoria executiva passada. Isso é algo que dá para arrumar e está sendo arrumado. Então muita calma aí na hora do pessimismo. E muita calma com influenciadores e youtubers que são catastróficos, acham que a empresa vai quebrar, que vai dar Merlin. Mas claro, cumpre a você tirar suas próprias conclusões. Eu aqui não sou dono da verdade, exponho apenas a minha opinião e me baseio sempre que possível em dados objetivos a partir dos próprios resultados publicados pela companhia. Bom, e se você quer continuar acompanhando fatos relevantes e resultados da IRB, não deixa de se inscrever no canal. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre IRB aqui no canal e vou continuar trazendo para vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!